Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. A vida é mesmo incerta de Bispoeta. A vida é mesmo incerta, vive cheia de surpresas e algumas asperezas, nem sempre é linha reta. Quem será o culpado pelo erro cometido? Poderia ser revertido, mas prefiro olhar para o lado e apontar o dedo convicto. A causadora é sempre a outra pessoa que é do contra. Eu sou vítima do conflito. É o momento de repensar o quanto sou imperfeito, avaliar meus defeitos e me auto-enquadrar. Pois a melhor atitude é ver que eu sou errado, quando busco um culpado, sendo que eu sou o rude. Sempre haverá ocasião para corrigir o passado, sentir o coração aliviado. Libertador é o perdão. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, faça um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e ao final, se você puder, coloque sua observação, coloque seu ponto de vista, sua sugestão. Eu terei o maior prazer de responder a todas as questões. Tudo bem? Estamos prontos, Elide? Sim, vamos estamos. Em frente. Professor, o senhor estava de férias? Eu estava de férias? Por que, Elide? Faltou algumas aulas. Eu estava meditando, estava me preparando para dar uma aula melhor. Ótimo, vamos. Tudo bem? Vamos em frente. A oração e as funções oracionais, agora é a 29ª parte. Os tipos de argumento determinantes do predicado complexo. Repare-se que ao comutar o objeto direto do núcleo ouço ou vejo, se tem de deixar à parte o infinitivo, que, como vimos, funciona como predicativo do objeto direto vento ou árvores. Se quiserem saber mais sobre esse assunto, é só buscar na aula anterior, na 28ª parte. Vamos aos exemplos. Ouço o vento soprar. Ouço-o soprar, sendo que o "o" aqui está retomando o vento. Vejo as árvores crescer. Vejo-as crescer, mesma situação. O "as" aqui está substituindo, está retomando árvores. Tal como ocorreu com. Encontrou a porta arrombada. Encontrou-a arrombada. Se, como vimos, não se pode falar nestes casos de sujeito, de infinitivo, também é impróprio afirmar que tais substantivos são objeto direto do núcleo, ouço ou vejo, e ao mesmo tempo sujeito do infinitivo. A concordância que pode aparecer em ouço soprarem os ventos, ouço os ventos soprarem, ou vejo crescerem as árvores, vejo as árvores crescerem, se deve à análise do conteúdo semântico da equivalência na designação, isto é, na referência à realidade percebida com ouço que os ventos sopram, vejo que as árvores crescem, em que ventos e árvores são agentes e agora também sujeitos. E agora vamos fazer uma pausa para a água. Certo. O professor Bispoeta também dá aula particular da língua portuguesa. Quem quiser entrar em contato com ele, esse telefone que está aparecendo no anúncio é o WhatsApp. Ou então pode também enviar um e-mail nesse endereço, fernandobispão@gmail.com. E todas as aulas estão no YouTube. No YouTube. Né, professor? Isso mesmo, estão gravadas, separadas por assunto, em playlists. Se você tem interesse, por exemplo, em saber mais sobre verbos, nós temos lá mais de 60 aulas gravadas só sobre verbos. É só você ir fazendo a maratona
as pessoas falam de fazer maratona de filme. Eu sugiro que façam a maratona nos verbos, por exemplo. São 64 aulas falando sobre verbos, tudo bem? Estou trazendo mais uma vez aqui o meu querido professor Cláudio Moreno, um dos meus mestres. Ele não sabe, mas ele é meu mestre. O Prazer das Palavras é um dos seus livros. O professor é do Rio Grande do Sul, mas ele mantém coluna no Facebook, mantém diversas colunas. E eu fiquei conhecendo o professor Cláudio Moreno por um artigo que ele publicou numa revista muito importante falando sobre a mesóclise. Porque um ex-presidente gostava muito de utilizar a mesóclise. E por razão disso, o professor Cláudio Moreno fez um artigo muito interessante a respeito da mesóclise. Se vocês procurarem lá no Google, provavelmente vão encontrar artigo do professor Cláudio Moreno sobre mesóclise. É muito interessante. Ele é um dos homens sábios, conhece muito de língua portuguesa. Eu acompanho a página do professor e se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar também. É uma excelente referência dentro da língua portuguesa. Tudo bem? Bem, agora nós vamos prosseguir, Elide. Deixa eu só arrumar por aqui, que eu desarrumei tudo. Pronto. Vamos, Elide? Vamos. Bom, nós estávamos falando que ventos e árvores são agentes e agora também sujeitos. A diferença entre o agente da análise semântica e o sujeito da análise gramatical, da estrutura sintática, é comparável à que ocorre entre o paciente da análise sintática e o sujeito da construção sintática reflexiva Só que aqui a língua padrão ainda não agasalhou o resultado do procedimento. Alugam-se casas. Aluga-se casas. Notem que aqui o verbo ficou no plural e aqui ficou no singular e o casas manteve-se no plural. Pelo mesmo efeito da equivalência na designação é que aparece o primeiro verbo no singular quando se combina com o pronome reflexivo se. Procedimento que na análise gramatical passa os antigos objetos diretos, ouço os ventos, vejo as árvores, a sujeito do sentido passivo na nova construção. Exemplos: ouve-se soprar os ventos, ouve-se os ventos soprar, vê-se crescer as árvores, vê-se as árvores crescer. Notem que a tendência a nossa é tentar colocar tudo no plural. Vê-se as árvores crescerem. Essa é a nossa tendência natural. É tudo uma questão de escolha. Muito bem. Trata-se aqui de concordância tão irregulares à luz da análise gramatical e da tradição da língua exemplar, quanto as que ocorrem em aluga-se casas, vende-se apartamentos. Em lugar do infinitivo em função de predicativo, pode aparecer o gerúndio. Olha aquele nosso famoso gerúndio aqui, ando, endo, indo. Quando é representado por signo que denote atividade. Ouço o vento soprando, olha o gerúndio aqui. Vejo as árvores crescendo, outro gerúndio aqui, crescendo. Tudo bem? Bem, estamos chegando ao final de mais essa teleaula, agradecidos por tudo que temos recebido até aqui. Nós só temos que agradecer, porque afinal de contas, nós somos privilegiados. Nós temos a capacidade de compreender a língua portuguesa. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo também. Eu incluo todas as pessoas que têm esse privilégio de conhecer, de se comunicar em língua portuguesa, em razão de excelentes professores que nós já tivemos na nossa trajetória. Se vocês pensarem bem, pode
Pode puxar pela memória, sempre vai aparecer aquela figura daquele professor que falou, puxa vida, eu quero ser igualzinho a esse professor. Pelo menos no quesito linguagem, no quesito escrita. E é assim que nós vamos crescendo, vamos nos comportando para compreendermos melhor a nossa amada língua portuguesa. Sejam muito felizes e fiquem com Deus.